Filosofia renascentista. Racionalismo e empirismo estreando o pensamento moderno. Bem-vindos ao Projeto Paleolítica. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através das correntes filosóficas que moldaram o Renascimento e deram origem ao pensamento moderno. Na época do Renascimento, a humanidade testemunhou uma explosão de criatividade e descobertas. Foi um período marcado pela redescoberta das obras clássicas e pela busca incessante pelo conhecimento. Mas o que realmente definiu o Renascimento foi a revolução filosófica que trouxe à luz duas correntes de pensamento conflitantes, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, liderado por gigantes como René Descartes, postulava que a razão era a fonte primordial de conhecimento. Através da dúvida metódica e da análise racional, Descartes procurou estabelecer verdades universais e indiscutíveis. Enquanto isso, o empirismo, defendido por filósofos como Francis Bacon, sustentava que todo o conhecimento provém da experiência sensorial. Bacon argumentava que somente através da observação e experimentação poderíamos entender verdadeiramente o mundo ao nosso redor. Juntos, esses dois movimentos filosóficos lançaram as bases do pensamento moderno, integrando arte, ciência e filosofia de maneiras nunca antes vistas. Acompanhem-nos nesta jornada enquanto exploramos os pilares do racionalismo e do empirismo, que moldaram a mente humana e pavimentaram o caminho para a era moderna. Filosofia racionalista. O racionalismo emerge como uma das correntes filosóficas mais influentes da modernidade, exercendo um papel crucial na forma como entendemos o conhecimento humano. Seus primórdios podem ser rastreados até o período do Renascimento, embora suas raízes mais profundas se entrelacem com os fundamentos da filosofia grega, particularmente nas teses idealistas de Platão e na noção do princípio da causalidade que permeia seu pensamento. Para os adeptos do racionalismo, a busca pelo conhecimento verdadeiro é inerentemente ligada à razão pura, desconsiderando qualquer elemento empírico como fonte válida. Segundo essa perspectiva, todas as ideias que permeiam nossa mente têm sua origem na própria racionalidade, sugerindo uma visão inatista, na qual as ideias são consideradas inatas no ser humano, emergindo conosco em nosso intelecto e sendo acessadas e desenvolvidas por meio do exercício da razão. Essa concepção desafia a noção de que o conhecimento é meramente uma construção derivada da experiência sensorial. Entre os expoentes do racionalismo, destacam-se figuras como Descartes, cujo método de dúvida metódica visava estabelecer fundações indubitáveis para o conhecimento humano, Spinoza, conhecido por sua abordagem racionalista para a ética e metafísica, que enfatizava a existência de uma única substância divina, e Leibniz, cuja filosofia abordava questões que iam desde a teoria do conhecimento até a metafísica e a lógica, buscando harmonizar a razão com a fé. Esses pensadores ofereceram contribuições significativas para a compreensão do papel da razão na construção do conhecimento humano, desafiando concepções prévias e abrindo novos horizontes para o pensamento filosófico. Ao explorar os fundamentos do racionalismo, mergulhamos em um universo intelectual rico e complexo, no qual a mente humana é celebrada como a chave para desvendar os mistérios do universo. Características do racionalismo. O racionalismo, como corrente filosófica, se destaca por sua abordagem epistemológica que privilegia a razão e o intelecto como fontes primárias de conhecimento humano. Em contraposição às correntes empiristas, os racionalistas argumentam que todo conhecimento genuíno deriva da pura capacidade racional, desconsiderando as experiências sensoriais como fonte confiável de compreensão do mundo. Para os adeptos do racionalismo, as experiências práticas são vistas como potencialmente enganosas, fornecendo apenas impressões superficiais e muitas vezes ilusórias da realidade. Em vez disso, defendem que as ideias surgem da capacidade inata da razão humana e são moldadas e desenvolvidas por meio das leis universais da razão. Essa visão inatista sugere que todos os seres humanos nascem com um conjunto de ideias inatas que são acessíveis através do exercício da razão, explicando assim a disparidade no conhecimento entre os indivíduos. Para os racionalistas, a razão é regida por um conjunto de leis universais que constituem a base de todo o conhecimento racional. Qualquer conhecimento que não esteja alinhado com essas leis é considerado falho ou errôneo. Portanto, a dedução é valorizada como método principal para alcançar a verdade filosófica, e a matemática é frequentemente invocada como uma disciplina que ilustra a aplicação dessas leis universais. Figuras proeminentes do racionalismo,
como René Descartes e Gottfried Wilhelm Leibniz, não apenas contribuíram para o desenvolvimento da filosofia racionalista, mas também eram matemáticos de renome. Sua influência se estende além dos limites da filosofia, permeando áreas como a ciência e a matemática, e seu legado continua a inspirar gerações de pensadores a explorar os limites da razão e do conhecimento humano. Racionalismo e Renascimento. O surgimento do racionalismo durante o Renascimento representa um marco crucial na história do pensamento ocidental. Nesse período de efervescência cultural, os renascentistas buscaram resgatar os ideais da Grécia Antiga, valorizando o conhecimento humano e promovendo uma verdadeira revolução cultural. Movidos pela vontade de explorar e descobrir, inventos notáveis, como a imprensa, contribuíram para disseminar e ampliar os horizontes do saber. À medida que a ciência se tornava mais especializada, novas descobertas eram feitas, moldando a transição do Renascimento para a modernidade. Esse progresso científico levantou questões fundamentais sobre a natureza e os limites do conhecimento humano, dando origem à epistemologia, ou teoria do conhecimento. No âmago dessas discussões filosóficas surgiram duas correntes distintas, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, como corrente filosófica, destacava a primazia da razão na aquisição do conhecimento. Inspirados pelos ideais renascentistas de resgate da cultura clássica, os racionalistas argumentavam que a verdadeira compreensão do mundo podia ser alcançada por meio do exercício da razão pura, desconsiderando as experiências sensoriais como fonte confiável de conhecimento. Assim, o Renascimento não apenas testemunhou um renascimento das artes e das letras, mas também um renascimento do pensamento filosófico, onde a busca pelo conhecimento e pela verdade ocupava um lugar central. O questionamento sobre a natureza do conhecimento e os debates entre racionalistas e empiristas pavimentaram o caminho para a modernidade, inaugurando uma era de questionamento e investigação intelectual sem precedentes. Racionalismo e empirismo. Na modernidade, o debate entre racionalistas e empiristas acirrou-se. Enquanto os empiristas afirmavam que todo o conhecimento humano advém da experiência e que as ideias somente surgem em nossa mente após as vivências, os racionalistas afirmam que o conhecimento humano verdadeiro é puramente intelectual e que as estruturas cognitivas funcionam separadamente das estruturas corpóreas, admitindo inclusive a existência das ideias inatas. René Descartes foi um dos principais racionalistas modernos. Ele acreditava na teoria do conhecimento inato, e buscava explicar a diversidade de opiniões a partir do entendimento de que todas as pessoas são dotadas da mesma quantidade de razão, ou seja, em capacidades todos os homens são igualmente racionais. A diferença se dá a partir do momento em que, considerando que os seres humanos encontram-se inseridos em circunstâncias e contextos diferentes, por consequência a razão de cada pessoa também é usada de forma diferente, uma vez que as opiniões geradas pela razão de cada um são também emitidas sobre coisas diferentes. Descartes também é responsável pela criação do procedimento inicial da reflexão do filósofo, a chamada dúvida metódica. A dúvida tem a função de abrir o caminho da verdade, viabilizando o acesso à verdade científica. A fim de dar bom fundamento ao conhecimento científico, Descartes entende que é preciso partir de princípios seguros e proceder com método. A obra de Descartes foi objeto de contestação e tentativas de refutação por parte do empirista Locke, em seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. Outro empirista britânico, David Hume, escreve outro livro com título similar, que foi traduzido para o português como Ensaio sobre o Entendimento Humano ou como Investigação acerca do Conhecimento Humano, que parece uma tradução mais adequada. Mais tarde, o racionalista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz escreve outro texto defendendo o racionalismo, em que ele critica a posição de Descartes, tenta refutar os empiristas britânicos e funda uma teoria do conhecimento chamada de monadologia. A solução para o longo embate entre empiristas e racionalistas parece ser oferecida por Immanuel Kant, representante do iluminismo alemão, que funda uma teoria do conhecimento duplamente fundamentada em elementos racionalistas e empiristas. Filósofos racionalistas. Na tradição filosófica, os racionalistas apresentaram uma variedade de ideias que deram origem a um rico ciclo de teorias e debates entre eles. Esses pensadores, embora compartilhassem a crença fundamental no poder da razão para alcançar o conhecimento verdadeiro, desenvolveram abordagens distintas e por vezes conflitantes sobre questões filosóficas fundamentais. Entre os principais filósofos racionalistas, destacam-se figuras proeminentes como René Descartes, Baruch Spinoza e Gottfried Wilhelm Leibniz.
Cada um desses pensadores contribuiu com perspectivas únicas que influenciaram significativamente o desenvolvimento da filosofia moderna. René Descartes, por exemplo, é conhecido por sua abordagem metodológica radicalmente crítica, expressa na famosa frase "eu cogito, ergo sum", ou penso, logo existo. Sua busca por fundamentos indubitáveis levou-o a duvidar de todas as crenças até encontrar uma verdade absoluta e inquestionável. Baruch Spinoza, por outro lado, propôs uma visão monista e determinista da realidade, argumentando que Deus e a natureza são uma única substância infinita. Sua obra O Ética, escrita em geometria axiomática, busca demonstrar a existência de Deus e a natureza da realidade de forma lógica e sistemática. Gottfried Wilhelm Leibniz, por sua vez, desenvolveu a teoria das monadas, concebendo o universo como uma multiplicidade de substâncias simples, indivisíveis e dotadas de percepção. Sua metafísica complexa abordou questões como o problema do mal e a harmonia pré-estabelecida, influenciando áreas que vão da filosofia à matemática. Além desses grandes nomes, outros filósofos racionalistas contribuíram para o rico panorama intelectual desse período, enriquecendo o debate filosófico com suas distintas visões e abordagens. Assim, o racionalismo na filosofia moderna não apenas representou uma tradição de pensamento, mas também uma fonte de contínua reflexão e investigação filosófica. Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza foi um proeminente filósofo racionalista cujas reflexões sobre a natureza de Deus e do universo levaram a repercussões significativas em sua vida. Nascido em uma família de origem portuguesa, mas estabelecida na Holanda, Spinoza também pertencia à comunidade judaica, e desde jovem mostrou-se dedicado ao estudo da filosofia e da teologia. Sua abordagem racionalista provocou controvérsias e eventualmente resultou em sua expulsão de Amsterdã pela comunidade judaica local. O cerne de sua discordância com as autoridades judaicas residia em suas teses ousadas sobre a natureza de Deus. Spinoza sustentava que Deus era imanente, ou seja, presente materialmente na natureza, em contraposição à visão transcendente tradicionalmente aceita. Essa concepção desafiadora gerou uma ruptura com as crenças ortodoxas da comunidade judaica e levou à sua ostracização. Entre as obras notáveis de Spinoza estão os Princípios da Filosofia Cartesiana, onde ele explorou temas fundamentais da filosofia cartesiana, e o Tratado da Emenda do Intelecto, sua obra-prima racionalista, na qual desenvolveu suas ideias sobre a natureza da mente e da razão. Além disso, seu Tratado Teológico-Político representou uma tentativa pioneira de reconciliar questões teológicas e políticas em uma perspectiva racionalista e crítica. Apesar de sua expulsão e do ostracismo subsequente, as contribuições de Spinoza para a filosofia moderna foram profundas e duradouras. Sua corajosa defesa da liberdade de pensamento e sua busca por uma compreensão racional do mundo influenciaram de forma significativa o pensamento subsequente, deixando um legado intelectual que continua a ser objeto de estudo e debate até os dias atuais. René Descartes. René Descartes, renomado filósofo e matemático francês do século XVII, é amplamente reconhecido como um dos pioneiros e principais expoentes do racionalismo. Sua influente obra, que inclui o discurso do método e o Meditações Filosóficas, estabeleceu as bases para uma abordagem filosófica fundamentada na razão e na busca por verdades universais e indubitáveis. Uma das contribuições mais significativas de Descartes para o racionalismo foi o desenvolvimento do famoso cogito cartesiano. Esse princípio epistemológico afirma que o ato de pensar, expresso na famosa frase "eu penso, logo existo", é a base fundamental de todo o conhecimento humano. Em vez de depender da experiência sensorial ou de outros dados empíricos, Descartes argumentou que a própria capacidade de pensar é evidência suficiente da existência do sujeito pensante. Essa abordagem revolucionária colocou a razão no centro do empreendimento filosófico, desafiando noções anteriores sobre a fonte e a validade do conhecimento. Para Descartes, o cogito representava um conhecimento primeiro e mais bem fundamentado, fornecendo uma base sólida para a construção de um sistema filosófico coerente e seguro. Além de suas contribuições para o racionalismo, Descartes também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da geometria analítica e na formulação de princípios matemáticos fundamentais, como o sistema de coordenadas cartesianas. Sua obra multifacetada influenciou profundamente uma variedade de campos, desde a filosofia e a ciência até a matemática e a física, deixando um legado duradouro que continua a ser estudado e debatido até os dias atuais.
Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, renomado filósofo e matemático alemão do século XVII, deixou um legado marcante não apenas nos campos da lógica e da matemática, mas também na filosofia, especialmente por sua contribuição para o racionalismo. Desde jovem, Leibniz demonstrou uma notável aptidão intelectual, defendendo sua tese de doutorado aos impressionantes 20 anos de idade. Além de seus estudos acadêmicos, ele também desempenhou papéis importantes como diplomata ao longo de sua vida. Uma das contribuições mais significativas de Leibniz para a filosofia foi sua teoria das monadas, um conceito complexo que ele desenvolveu para explicar a origem do conhecimento racional. De acordo com essa teoria, as monadas são entidades individuais e indivisíveis que formam a base do universo. Essas entidades, que podem ser comparadas a átomos, se unem de maneira intricada para criar a realidade e, por extensão, o conhecimento racional. Embora as monadas sejam, em última análise, conceituais, Leibniz as considerava essenciais para compreendermos a origem e a natureza do conhecimento. Sua formação em matemática avançada também desempenhou um papel crucial em seu trabalho, permitindo-lhe desenvolver o cálculo infinitesimal, uma conquista que teve um impacto significativo no desenvolvimento da matemática e da física. Entre as numerosas obras de Leibniz, destacam-se o Teodiceia e a Monadologia, nas quais ele explora e desenvolve suas ideias sobre monadas, racionalismo e a natureza da realidade. Seu legado como filósofo e matemático continua a influenciar o pensamento contemporâneo e a inspirar gerações de estudiosos em todo o mundo. Pensamento científico no ideário racionalista. A visão do pensamento racionalista sobre a ciência, como apresentada por figuras proeminentes da filosofia moderna, como Descartes e Bacon, bem como pelos defensores do iluminismo, é intrinsecamente ligada à busca pela emancipação humana em relação aos desafios impostos pela natureza. Para esses pensadores, a ciência não é apenas uma disciplina acadêmica, mas sim uma ferramenta poderosa que busca libertar a humanidade das amarras da ignorância e da incerteza. Nessa perspectiva, a atividade científica é vista como a personificação máxima da razão humana, um empreendimento que busca desvendar os mistérios do universo por meio da aplicação metódica da lógica e da observação sistemática. É entendida como um farol de conhecimento que ilumina o caminho em direção ao progresso humano, fornecendo um modelo exemplar para outras áreas do saber que buscam avançar e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Dentro desse contexto, a investigação científica é encarada não apenas como uma busca por verdades universais, mas também como uma ferramenta fundamental para a melhoria das condições de vida da humanidade. Ao decifrar os padrões e regularidades subjacentes à natureza, os cientistas racionalistas buscam capacitar o homem a dominar seu ambiente, promovendo avanços tecnológicos, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Assim, para os racionalistas, a ciência não é apenas uma disciplina intelectual, mas sim uma missão moral e social que visa capacitar a humanidade a alcançar seu pleno potencial. É um instrumento de emancipação que busca libertar o homem das limitações impostas pela natureza, permitindo-lhe trilhar o caminho rumo à sua própria realização e ao progresso contínuo da civilização. Filosofia empirista. A corrente filosófica do empirismo, centrada na teoria do conhecimento, remonta as suas raízes na filosofia aristotélica, cujo termo deriva da palavra grega empiria, que significa experiência. Durante a modernidade, período em que a busca pelo conhecimento tornou-se um tema central na produção filosófica, o empirismo ganhou destaque através de figuras proeminentes como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Esses pensadores empíricos se opuseram aos racionalistas, que sustentavam a ideia de que o conhecimento é puramente derivado da razão e não depende da experiência sensorial. Enquanto os racionalistas defendiam uma visão inatista, argumentando que o conhecimento é inato ao ser humano, os empiristas afirmavam que todo o conhecimento surge da experiência direta que acumulamos ao longo da vida, por meio da interação com o mundo e da percepção sensorial. Assim, o empirismo postula que as estruturas cognitivas humanas são moldadas e desenvolvidas pela vivência cotidiana e pela apreensão sensorial do ambiente. Para os empiristas, o conhecimento não é algo inato, mas sim adquirido através da observação, experimentação e reflexão sobre os eventos e fenômenos que encontramos em nosso dia a dia. Essa abordagem enfatiza a importância da experiência sensorial como a fonte primária de todo o conhecimento humano, rejeitando a noção de que existem ideias inatas ou pré-existentes na mente humana.
Ao invés disso, os empiristas argumentam que é através da interação contínua com o mundo que construímos nosso entendimento e interpretação da realidade que nos cerca. Características do empirismo. O empirismo, como corrente filosófica, postula que toda a estrutura cognitiva humana é moldada e desenvolvida por meio da experiência prática. Esta visão contrasta com as teses platônicas, que atribuíam características inatas ao conhecimento. Aristóteles, precursor do empirismo, já sustentava que o conhecimento tem suas raízes na experiência, divergindo das concepções platônicas sobre a origem do saber. John Locke, um dos proeminentes representantes do empirismo na modernidade, ilustrou essa ideia com a metáfora da tábula rasa. A expressão tábula rasa remonta aos antigos instrumentos romanos de escrita, feitos de cera. Quando não havia mais inscrições na cera, ela era considerada uma tábula rasa, ou seja, uma superfície em branco pronta para receber novas informações. Locke aplicou essa metáfora ao afirmar que a mente humana, ao nascer, é como uma folha em branco, sem conhecimento prévio, e que o conhecimento é adquirido por meio das experiências vivenciadas ao longo da vida. Essa concepção de aprendizagem, característica do empirismo, enfatiza que o ser humano é influenciado e moldado pelo ambiente externo, absorvendo conhecimento através de estímulos e interações com o mundo ao seu redor. Filósofos britânicos como Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke e David Hume foram defensores destacados do empirismo, consolidando assim uma forte tradição empirista na filosofia britânica. Essa abordagem filosófica ressalta que o conhecimento não é inato, mas sim construído através da experiência e da interação com o ambiente. Hobbes, ao retomar a teoria do conhecimento aristotélica, desdobra o processo do saber em uma série de estágios progressivos, compreendendo a sensação como o primeiro despertar cognitivo, seguido pela percepção, imaginação, memória e experiência. A sensação, como ponto de partida, oferece os dados necessários para a percepção, que por sua vez ativa a imaginação, restringindo-se àquilo que pode ser conhecido empiricamente. Esse processo culmina na formação da memória, cujo acúmulo configura o conhecimento adquirido, denominado experiência. Francis Bacon, por sua vez, emerge como pioneiro na formulação de um método filosófico e científico baseado na indução. Sua abordagem metodológica enfatiza que o conhecimento rigoroso é alcançado por meio da repetição de experiências, controladas pela observação sistemática. Locke desenvolve um empirismo crítico, argumentando que apenas uma categoria é inata no ser humano, a habilidade de extrair conhecimento das experiências. Discordando das estruturas cartesianas, Locke contesta a separação entre corpo e alma, defendendo que o ser humano é uma entidade integrada, composta simultaneamente por corpo e alma. Essa concepção impulsiona a busca pelo conhecimento, uma vez que não há preexistência de conhecimento racional. Para Hume, as ideias não têm origem inata, mas derivam das sensações e percepções adquiridas através dos sentidos. O nível e a profundidade do conhecimento humano são determinados pela variedade e intensidade das experiências sensoriais acumuladas ao longo da vida. Empirismo e racionalismo. A linhagem do racionalismo moderno encontra suas raízes nas ideias filosóficas de Platão, cujo legado ecoou ao longo dos séculos até influenciar pensadores como René Descartes e Baruch de Spinoza. Assim como o mestre platônico, esses filósofos postularam a existência de uma razão universal, intrínseca à condição humana enquanto seres dotados de racionalidade. Para Descartes, a razão é uma faculdade amplamente distribuída entre os indivíduos, embora nem todos a empreguem plenamente. No entanto, para os empiristas, essa visão racionalista é contestável. Contrapondo-se à ideia de ideias inatas, os empiristas sustentam que o conhecimento é construído a partir de sensações e experiências sensoriais. De acordo com essa perspectiva, as ideias são derivadas da observação e da interação com o mundo físico, em oposição à concepção racionalista de ideias preexistentes na mente humana. A teoria empirista reconhece a distinção entre ideias simples e ideias compostas. As ideias simples são aquelas formadas a partir da percepção direta dos objetos do mundo, como a ideia de homem ou cavalo. Por outro lado, as ideias complexas são combinações de duas ou mais ideias simples, gerando conceitos compostos que podem não ter correspondência direta na realidade empírica, como o exemplo do centauro, uma fusão imaginária das ideias de homem e cavalo. Empirismo e iluminismo.
Durante o vibrante período do Iluminismo na Europa, onde as ideias fervilhavam e os intelectuais buscavam desvendar os mistérios do conhecimento humano, a discussão em torno da teoria empirista permaneceu como um dos principais pontos de interesse. Nesse cenário intelectual efervescente, o renomado filósofo racionalista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz desempenhou um papel significativo, influenciando profundamente a obra e os pensamentos de outro destacado iluminista, Immanuel Kant. Imerso nas discussões filosóficas de sua época, Kant propôs uma síntese inovadora que visava reconciliar as divergentes perspectivas do empirismo e do racionalismo. Para compreender essa proposta, é essencial adentrar nos conceitos fundamentais que ele desenvolveu. Para Kant, a estrutura complexa da cognição humana era formada por duas fontes distintas de conhecimento, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori refere-se ao conhecimento abstrato e racional, que é independente da experiência sensorial e é derivado da própria razão humana. Por outro lado, o conhecimento a posteriori é adquirido por meio da experiência prática, da observação sensorial e da interação com o mundo exterior. Ao reconhecer a importância tanto do conhecimento racional quanto da experiência empírica, Kant argumentou que a interação entre essas duas fontes de conhecimento é fundamental para a compreensão humana do mundo. Essa interdependência entre o racionalismo e o empirismo não apenas enriquece nossa compreensão, mas também revela a complexidade da natureza humana e sua capacidade de alcançar um entendimento mais profundo e abrangente da realidade. Assim, para Kant, a síntese entre racionalismo e empirismo não apenas encerra o debate entre essas duas correntes filosóficas, mas também abre novos horizontes para uma compreensão mais ampla e integrada do conhecimento humano e de sua relação com o mundo ao seu redor. Principais filósofos empiristas. O empirismo, como corrente filosófica, destaca-se por sua ênfase na experiência sensorial como fonte primária de conhecimento humano. Ao longo da história da filosofia, diversos pensadores contribuíram significativamente para o desenvolvimento e a elaboração dessa abordagem epistemológica. Neste texto, exploraremos alguns dos principais filósofos empiristas e suas contribuições para essa corrente de pensamento. John Locke, considerado um dos pais do empirismo moderno, Locke argumentava que a mente humana é uma tábula rasa ou folha em branco no nascimento, e que todo conhecimento é adquirido por meio da experiência sensorial. Em sua obra O Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele propõe que nossas ideias são derivadas de nossas percepções sensoriais e que a mente atua passivamente na recepção e organização dessas informações. David Hume, um dos mais influentes filósofos empiristas, questionou a possibilidade de conhecimento absoluto e criticou a noção de causalidade. Em sua obra O Tratado da Natureza Humana e a Investigação sobre o Entendimento Humano, Hume argumenta que nossas crenças são baseadas em hábito e associação de ideias, e não em raciocínio lógico. Ele enfatiza a importância da experiência como única fonte confiável de conhecimento. George Berkeley desenvolveu uma forma radical de empirismo conhecida como idealismo subjetivo. Em sua obra Princípios do Conhecimento Humano, ele argumenta que não há realidade material independente da mente, sugerindo que tudo o que percebemos é uma ideia na mente de Deus. Para Berkeley, a experiência sensorial é a única fonte de conhecimento, e a realidade consiste apenas em ideias percebidas pela mente. Francis Bacon, embora Bacon seja mais conhecido por sua contribuição para o método científico, ele também teve um papel importante no desenvolvimento do empirismo. Em sua obra Novum Organum, ele enfatiza a importância da observação e experimentação na busca pelo conhecimento, argumentando que a verdade deve ser descoberta através da investigação empírica e da indução. Esses filósofos, cada um à sua maneira, contribuíram para a consolidação e o desenvolvimento do empirismo como uma das principais correntes filosóficas. Suas ideias continuam a influenciar o pensamento contemporâneo e a promover o debate sobre a natureza e o alcance do conhecimento humano. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um dos filósofos mais influentes do século XVII, apresentou uma abordagem única sobre a origem e a natureza do conhecimento humano. Para Hobbes, o conhecimento é resultado da experiência, que é composta por uma série de etapas ou graus que começam com a sensação e culminam na memória. A sensação é o ponto de partida para o conhecimento, sendo o primeiro grau na formação das percepções humanas. É por meio dos sentidos que percebemos o mundo ao nosso redor, captando estímulos do ambiente que nos cerca.
A partir dessas sensações, ocorre o segundo grau do conhecimento, a percepção, que envolve a interpretação e a organização das informações sensoriais, dando-lhes significado e sentido. Em seguida, Hobbes destaca a importância da imaginação como o terceiro grau do conhecimento. A imaginação permite que criemos representações mentais a partir das percepções sensoriais, possibilitando a formação de conceitos abstratos e a projeção de possibilidades futuras. É através da imaginação que somos capazes de conceber ideias e cenários que vão além da experiência imediata. Por fim, Hobbes menciona a memória como o último grau do conhecimento, que envolve a retenção e a recuperação das experiências passadas. A memória nos permite armazenar informações e experiências, fornecendo uma base para a aprendizagem e a tomada de decisões no futuro. Ela nos permite aprender com nossas experiências passadas e aplicar esse conhecimento em situações presentes e futuras. Portanto, para Hobbes, o conhecimento humano é um processo contínuo e progressivo, resultante da interação entre os sentidos e a mente. A experiência, composta pelos graus da sensação, percepção, imaginação e memória, é fundamental para a formação e o desenvolvimento do conhecimento humano, permitindo-nos compreender e interagir com o mundo ao nosso redor de maneira significativa. John Locke. John Locke, um dos grandes filósofos empiristas da Idade Moderna, desenvolveu uma teoria revolucionária sobre a origem do conhecimento humano, que ficou conhecida como a doutrina da tábula rasa. Segundo Locke, ao contrário da visão inatista dos racionalistas, a mente humana não nasce preenchida com ideias ou conhecimentos inatos, mas sim como uma folha em branco, uma tábula rasa, pronta para ser preenchida pela experiência sensorial. Essa metáfora da tábula rasa sugere que o ser humano, ao nascer, não possui conhecimento prévio ou inato, mas está completamente aberto e receptivo às impressões do mundo exterior. Assim como uma folha em branco, a mente humana começa a sua jornada sem nenhum conteúdo específico, pronto para ser moldado e influenciado pelas experiências vividas ao longo da vida. Para Locke, é através da interação com o ambiente das experiências sensoriais que a mente humana começa a ser preenchida com ideias e conhecimentos. Cada percepção, sensação e experiência vivida deixa uma marca na mente, como se fossem traços ou rabiscos feitos em uma folha em branco. Essas impressões, ao longo do tempo, se acumulam e formam a base do conhecimento humano. Assim, de acordo com a perspectiva de Locke, o conhecimento humano não é inato nem pré-determinado, mas sim adquirido e construído gradualmente através da experiência. Cada indivíduo, ao longo de sua vida, vai acumulando conhecimento à medida que interage com o mundo ao seu redor, sendo constantemente marcado e moldado pelas experiências vividas. Essa visão empirista de Locke teve um impacto profundo no desenvolvimento da epistemologia moderna e na compreensão do processo de aprendizagem e formação do conhecimento humano. Francis Bacon. Francis Bacon, uma das figuras proeminentes da revolução científica do século XVII, é reconhecido por sua defesa fervorosa do método indutivo como abordagem fundamental para a investigação filosófica e científica. Contrário à visão puramente contemplativa dos antigos e ao conhecimento baseado apenas na especulação, Bacon defendia que o verdadeiro avanço do conhecimento deveria ser alcançado através da observação sistemática e da experimentação. Para Bacon, o método indutivo era essencial para a descoberta da verdadeira natureza das coisas. Esse método consistia em coletar e analisar dados empíricos derivados da observação repetida e cuidadosa dos fenômenos naturais. Ao identificar padrões recorrentes e regularidades nos eventos observados, era possível formular generalizações ou leis que expressassem a ordem subjacente à natureza. A palavra empirismo, da qual Bacon é um dos principais representantes, deriva do grego empiria, que significa experiência. Os empiristas, em contraste com os racionalistas, enfatizam a importância da experiência sensorial e da observação empírica no processo de aquisição do conhecimento. Para Bacon, o conhecimento não deve ser buscado apenas por motivos teóricos ou contemplativos, mas sim como uma ferramenta prática para a conquista e dominação da natureza. Seu famoso lema, "Saber é poder", reflete essa visão utilitarista do conhecimento como um meio para alcançar objetivos práticos e utilitários. Assim, Francis Bacon desempenhou um papel fundamental na promoção de uma abordagem científica baseada na observação sistemática e na experimentação, contribuindo para o desenvolvimento da metodologia científica moderna e para a ascensão do empirismo como uma das correntes dominantes no pensamento filosófico e científico ocidental.
David Hume. David Hume, um dos mais influentes filósofos empiristas do iluminismo escocês, é conhecido por sua abordagem inovadora sobre a natureza do conhecimento humano e da experiência. Para Hume, o conhecimento empírico, ou seja, o conhecimento obtido através da experiência sensorial, é o fundamento de toda a compreensão humana do mundo. Segundo Hume, as nossas percepções mentais podem ser divididas em duas categorias principais, as impressões e as ideias. As impressões são as percepções mais fortes e vívidas, que surgem diretamente da experiência sensorial, como sensações físicas, emoções e sentimentos intensos. Por outro lado, as ideias são representações mentais menos vívidas e intensas, que derivam das impressões e representam nossos pensamentos, memórias e imaginação. Para Hume, é a partir dessas impressões e ideias que construímos todo o nosso entendimento do mundo. No entanto, ele também argumenta que não podemos ter certeza da validade das nossas ideias, pois elas são baseadas em percepções que podem ser falíveis. Assim, Hume destaca a importância da dúvida e da investigação crítica na formação do conhecimento humano. Além disso, Hume enfatiza a importância das associações de ideias na formação do conhecimento. Ele argumenta que nossa mente tende a associar ideias similares ou relacionadas, o que influencia nossa compreensão do mundo e nossas crenças sobre ele. Por exemplo, ao observarmos eventos similares ocorrendo repetidamente, somos levados a acreditar na existência de uma relação causal entre eles, mesmo que não possamos observar essa relação diretamente. Em suma, David Hume defende que o conhecimento humano é construído a partir da experiência sensorial e das associações de ideias formadas a partir dela. Suas ideias revolucionárias contribuíram significativamente para o desenvolvimento da filosofia empirista e continuam a influenciar o pensamento contemporâneo sobre a natureza do conhecimento e da experiência humana. Diante das reflexões sobre a filosofia renascentista, especialmente no que diz respeito ao embate entre racionalismo e empirismo, é evidente que essas correntes filosóficas oferecem perspectivas distintas, porém complementares, sobre a natureza do conhecimento humano. Enquanto o racionalismo enfatiza a importância da razão e do pensamento abstrato na busca pelo entendimento do mundo, o empirismo destaca o papel crucial da experiência sensorial e da observação empírica nesse processo. Essas discussões filosóficas não apenas moldaram o pensamento ocidental, mas também continuam a nos desafiar a refletir sobre a natureza do conhecimento, da realidade e da própria condição humana. Ao compreender as nuances e os pontos de convergência entre o racionalismo e o empirismo, somos convidados a explorar novas formas de compreender o mundo ao nosso redor e a nossa própria existência. Agradecemos a todos os nossos espectadores por acompanharem essa reportagem sobre a filosofia renascentista, e esperamos que tenham apreciado as reflexões e insights compartilhados. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Projeto Paleolítica para mais conteúdo sobre história, filosofia e cultura. Seu engajamento é fundamental para continuarmos explorando os mistérios do passado e do pensamento humano. Até a próxima!